Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os direitos e deveres dos moradores de condomínios. Você vai ver também que o TJCE apresenta resultados da segunda edição da Semana pela Paz em Casa. E no quadro Além da Toga, vamos falar do xadrez, um esporte que exige concentração e pode ser bem divertido. O Tribunal de Justiça do Ceará apresentou os resultados da segunda edição da Semana pela Paz em Casa, realizada entre os dias 3 e 7 de agosto. A iniciativa do Supremo Tribunal Federal teve como objetivo priorizar julgamentos de processos de violência doméstica e homicídio contra a mulher. No Ceará, os resultados superaram as expectativas. Inicialmente, estavam agendadas 722 audiências durante a semana, mas o esforço conjunto de magistrados, servidores, membros do Ministério Público e da Defensoria fez com que o número de audiências realizadas passasse para 734. Também foram realizados 5 tribunais do júri e proferidas 301 sentenças, além de 338 despachos. Na capital, o Juizado da Mulher realizou 259 audiências durante os 5 dias da força-tarefa. Além da juíza Rosa Mendonça, titular da unidade, 9 magistrados e 10 servidores participaram da mobilização no juizado. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça mobilizou as comarcas. A presidente do órgão fez um balanço do evento. Foi muito melhor, muito maior do que os resultados da primeira edição, que foi em março. Até porque agora nós tivemos tempo de nos organizarmos, né? Os juízes ficaram muito mais motivados, visitamos algumas comarcas, e isso prova, né, mais uma vez, a boa vontade dos magistrados em contribuir com o resultado dessa Semana da Justiça pela Paz em Casa e também de oferecer ao jurisdicionado a prestação jurisdicional. Também como parte das ações, a desembargadora Sérgia Miranda entregou à ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do STF, cópia do processo de Maria da Penha Fernandes. A ação criminal deu início à mobilização que resultou na criação da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, a terceira vara criminal lançou a campanha Doe Amor, Doe Leite. O evento ocorreu no último dia de ações da Semana pela Paz em Casa e reuniu autoridades municipais, empresários e representantes de abrigos. A ação, promovida em parceria com o Ronda da Família, consiste na doação e entrega de leite em pó para crianças que vivem em abrigos na comarca. A iniciativa segue até o início de setembro. Essa atitude ela é de suma importância porque seu valor ele está mais no sentido de ter esse olhar de cuidado, de carinho com as crianças, de saber que elas são importantes para a sociedade, que elas têm um valor. E que elas, nesse momento da vida delas, elas estão reservadas, mas que o mundo está de portas abertas esperando por elas, para que elas possam se tornar pessoas melhores, responsáveis. Segundo a juíza Janaína Marques, titular da unidade, um dos objetivos do Ronda da Família é o engajamento em trabalhos sociais. Os postos de coleta estarão espalhados por todos os órgãos públicos de Maracanaú. Dentre eles, nós podemos destacar o fórum, nosso fórum aqui da comarca, onde as pessoas poderão se dirigir da doação, Secretaria de Saúde, Delegacia de Defesa da Mulher, Câmara Municipal, e a gente está trazendo a parceria das redes de supermercados que tem aqui e contar com a população que venha e que doe esse mantimento para essas crianças órfãs, porque eu tenho certeza que outras iniciativas virão no sentido de assisti-las e olhar para elas também. No mesmo dia, a juíza promoveu audiência coletiva com vítimas de violência doméstica. O objetivo foi prestar esclarecimentos sobre atos processuais e medidas protetivas. É muito bom, né? Obter mais informações, ter uma segunda chance de dar continuidade ou não. Quer dizer, no meu caso, eu preferi dar continuidade, mas às vezes, pelo tempo, dá para a pessoa até pensar melhor nas consequências também, porque não é só botar um processo para frente, é todo, como é na área de família, geralmente, né? Então, está envolvida muita coisa. Jogar xadrez exige muita concentração e paciência. Uma partida pode durar horas, mas nem por isso deixa de ser
emocionante. O esporte faz parte da vida do juiz Fernando Luiz Pinheiro Barros, nosso personagem deste mês do quadro Além da Toga. Os troféus são motivo de orgulho, assim como as medalhas, bem guardadas neste baú. A mais antiga é de 1979. Foi conquistada quando Fernando Barros tinha 17 anos, ainda no colégio. Ele recorda como teve início a paixão pelo xadrez. Final da década de 70, nas competições esportivas estudantis do Colégio Santo Inácio e nos intercolegiais, posteriormente, vinha participar de campeonatos de clubes, campeonatos universitários. Até ingressar na magistratura, Fernando Barros conquistou cerca de 15 torneios, sem contar aqueles em que terminou em segundo ou terceiro lugar. O xadrez se tornou tão importante para ele que o inspirou na escolha do nome do único filho, Alekhine. Como muitos outros jogadores de xadrez, eu me admirava muito e tinha muita admiração nas partidas do campeão mundial de xadrez Alekhine, pela sua criação, e resolvi homenagear o campeão mundial, batizei o meu filho com o nome do Alekhine. Ele joga xadrez, mas não a nível de torneios de competição. Atualmente é nesse escritório, em casa mesmo, onde o juiz Fernando Barros joga mais partidas de xadrez. Aqui ele recebe os amigos ou enfrenta o computador. A máquina pode demorar segundos ou vários minutos para fazer uma jogada, porque estuda o posicionamento de cada peça antes de indicar qual o próximo movimento. O objetivo do jogo é dar checkmate no adversário. Quando a partida é entre duas pessoas, utiliza-se esse relógio para contar o tempo de cada jogador, que precisa de uma boa estratégia, além de paciência para vencer. A nível de torneios e campeonatos oficiais, são 2 horas de relógio para cada jogador fazer 40 jogadas e mais 1 hora para fazer mais 20 jogadas. Ou seja, são 60 lances em 3 horas para cada jogador, 6 horas no total. Tem gente que acha que é pouco, porque numa posição demorada, difícil, complicada, um jogador pode gastar 20, 30, 40 minutos para fazer uma só jogada. Quando a partida começa, é mesmo difícil perceber o tempo passar. O jogo é envolvente. Por isso, Fernando Barros só vê benefícios no xadrez e revela que o esporte o ajuda, inclusive, no trabalho como juiz da 7ª Vara Civil de Fortaleza. Sem dúvida, não só como magistrado, mas em tudo que a gente faz na vida. O xadrez ensina a gente a ser planejado, a ser organizado, tá certo? A gente estabelece uma rotina de trabalho, a gente estabelece uma rotina de atividades para o dia, a gente pensa os prós e os contras de quase tudo quanto vai fazer. O xadrez ele é uma meia escola de vida. No próximo bloco, a gente fala sobre os direitos e deveres dos condôminos. Uma convivência pacífica e justa no condomínio é possível quando os moradores seguem regras. Para tirar dúvidas sobre os direitos e deveres dos condôminos, nós convidamos o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, integrante da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vindo. Pamela, é um prazer estar novamente aqui com você, estou à disposição e espero poder tirar algumas dúvidas e questionamentos que foram passados para você. O que o novo Código Civil estabelece para moradores que são proprietários? A norma do condomínio civil das incorporações imobiliárias surgiu com a Lei 4.591 de 64. Então, com a evolução dos empreendimentos no país, essa norma ela previa construções até 4 andares. Hoje tem construção de 22 andares, de 30 andares, de vários blocos de apartamento. Então, a situação mudou especificamente com relação e principalmente a regras de convivência. Aí o Código Civil veio tratando nesse assunto no artigo 1331 a 1358, que fala sobre os condomínios edilícios, certo? E, na verdade, ele trata, de um modo geral, as regras de convivência para os condôminos proprietários ou não proprietários, qualquer que seja ele, inquilino, proprietário, promitente comprador, cessionário, a todos os integrantes do condomínio. E as mudanças foram, a meu ver, a meu juízo, bastante benéficas para uma melhor condução do gestor do condomínio, que é o síndico. Quais as principais mudanças que foram apresentadas? A primeira delas é a obrigatoriedade do regimento interno constar da própria convenção de condomínio, porque antes era em um documento apartado
e muitas vezes a convenção de condomínio não tratava das regras de convivência entre os condôminos. O regimento interno não, já vem mais específico e ele é obrigado a integrar o próprio condomínio. Uma das mudanças que eu achei benéfica e prudente é com relação ao comportamento antissocial, por exemplo, de um condômino. Ele chega às 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora, o carro som a todas as alturas e seja reincidente nessa questão, né? E a primeira multa, 5 vezes o valor da taxa de condomínio. E uma reincidência ao decúplo, que são 10 vezes a taxa de condomínio. E a partir da terceira ou quarta, dependendo da Assembleia Geral, ele pode até ser considerado a pessoa não grata do condomínio. Aí a situação já muda de figura e existe até um questionamento com relação ao direito de propriedade previsto na Constituição Federal. Você poderia até perguntar, mas Paulo, não feriria o direito de propriedade se por acaso na Assembleia Geral, e ele é reincidente várias vezes, ser aprovado que ele teria que sair do condomínio. Se for aprovado, vai com ação judicial e ele vai sair do condomínio. Vai ser arrematado esse bem a terceiros, tira o valor da suposta indenização que o condômino sofreu, ou que os condôminos sofreram, ou que o próprio condomínio sofreu, e o restante do valor que foi pago passa para ele comprou outra unidade e vai morar no outro canto. É uma situação séria, não é brincadeira. Não é porque é dono que pode fazer o que quer. Exatamente. Né? O direito de propriedade também está limitado ao direito de respeito aos outros condôminos moradores do condomínio. E, desembargador, quais os principais problemas envolvendo conflitos entre condôminos? O mais recorrente, sem dúvida nenhuma, é a questão de vaga de garagem. Né? Nós temos vaga de garagem, nós temos a questão da mudança de fachada, nós temos a questão de ocupação das áreas comuns do condomínio indevida por condôminos que não deveriam ocupar e vários outros. Esses são os 3 mais recorrentes. Com relação, por exemplo, à vaga de garagem, ela, por lei, pela Lei 4.591 e pelo Código Civil, de acordo com os novos artigos do Código, ela é área privativa de uso comum. Ou seja, quando você compra um apartamento e a vaga de garagem está vinculada ao seu apartamento, só você pode usar. Por que ela é área privativa de uso comum? Você não estando o seu carro no local, você estando fora do seu apartamento, um outro condômino, se precisar fazer uma manobra, ele pode entrar de ré e sair, é uma questão momentânea. Por isso é que é de área comum. E nesse ponto aí surgem muitos problemas. Ninguém aceita que um condômino passe nem 1 minuto dentro da sua vaga de garagem. E aí é que está a questão de saber viver em condomínio. Né? E isso, o regimento interno e as regras de convivência, como estão sendo tratadas hoje, melhora bastante para o gestor do condomínio, que é o síndico. E, desembargador, até que ponto o condomínio tem obrigação de intervir, né, por meio do síndico, no caso de briga entre vizinhos? A minha leitura é que o condomínio em nenhuma situação pode intervir. Em nenhum. Certo? Agora, quem está lá para tentar resolver e de uma certa forma, fazer a conversação, a iniciação do litígio que houve é o síndico. Então, o condômino prejudicado vai ao síndico, relata a situação, o síndico vai tentar falar com o outro condômino, se não resolver, leva à Assembleia Geral, e isso é decidir em Assembleia Geral o que é que vai acontecer com aquele condômino faltante. Nós temos o presidente do Conselho Fiscal, né, que, de acordo com o Código Civil, o Conselho Fiscal ele é optativo, ele não é obrigatório. E extinguiu-se o Conselho Consultivo que existia na época da Lei 4.591. Ou seja, problema interno do condomínio, a primeira pessoa a ser procurada é o síndico. O condomínio em si não responde por nada, não intervém absolutamente nada, mas o síndico é o mediador dessa situação. E, desembargador, o síndico pode ser acionado se o morador praticar algum ato que provoque queixa de condomínios vizinhos, por exemplo, jogar um lixo na rua, fazer um barulho, isso já não dentro do próprio condomínio, mas com relação aos vizinhos? Pode. Por exemplo, ocorreu uma festa no salão de festa do condomínio e extrapola o horário legal até às 22 horas. Um prédio vizinho ou uma casa vizinho residencial pode sim chamar o síndico e pedir para intervir nesse momento. Se por acaso o síndico não intervir, aí eles tomam outras posições legais para o caso. Podem existir regras diferenciadas entre proprietário e inquilino? O proprietário pode ter mais direitos? Vamos lá, a regra é uma só.
né? Tanto na Lei 4.591 como no Código Civil, a regra é para os condôminos proprietários ou não, inquilinos ou não. Agora, tem uma situação em que o proprietário é privilegiado. Em uma Assembleia Geral Extraordinária, onde vai se discutir coisas relevantes para o condomínio, qualquer proprietário pode participar, votar, inclusive ser votado em uma eleição, né, para cargo de direção dentro do condomínio. O inquilino já não pode. Teria que ter uma procuração específica para aquele fim, com mandato específico. E mesmo com procuração, ele pode chegar a vir a ser síndico, por exemplo? O artigo, salvo engano, 1347 do Código Civil diz o seguinte: a Assembleia Geral elegerá o síndico, podendo não ser condômino. No momento em que o texto literal da lei diz podendo não ser condômino, o inquilino pode ser síndico, né? Uma pessoa jurídica, pessoa jurídica pode ser síndica. Foi uma inovação também do Código Civil nesse aspecto. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre os direitos e deveres dos condôminos. Bitributação acontece quando duas autoridades decretam impostos que incidem sobre a mesma coisa. Essa prática é proibida pela Constituição Federal. Voltamos já. Estamos de volta para falar sobre os direitos e deveres de moradores de condomínios. Nosso entrevistado é o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, integrante da primeira Câmara Cível do TJCE. Desembargador, no caso de problemas na área comum, por exemplo, roubo de carro dentro do estacionamento, qual a responsabilidade do condomínio? Se tiver previsão na Convenção de Condomínio e no regimento interno, o condomínio vai responder por esse roubo, esse acesso indevido de pessoas que não moram no condomínio. O que pode ocorrer é que o síndico, em Assembleia Geral, fez propostas de colocar câmeras e melhorar a segurança do condomínio e foi rejeitado em Assembleia Geral. A partir do momento que existe essa rejeição e foi uma proposição do síndico em uma Assembleia Geral, a questão de um roubo vai ficar muito mais fácil. Então, essa responsabilidade aí passou a ser solidária dos condôminos e do condomínio. Em uma outra situação, por exemplo, em que o próprio condomínio tem uma situação bastante confortável de segurança, de câmara e foi aprovado em Assembleia Geral, aí não, aí o condomínio passa a ter uma responsabilidade específica sobre a questão se houver invasão de terceiros e prejudicar as áreas comuns ou imóveis ou móveis dos condôminos proprietários ou não do empreendimento. E justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, no caso de invasão de apartamento do condomínio, o que é que acontece? Se existir a invasão de, vamos supor, um bloco de apartamentos, 2 por andar. Então eu moro nos apartamentos e você mora no outro apartamento. Aí vai existir uma invasão de minha parte no seu apartamento. Isso aí é questão de polícia, não é questão do condomínio. Se a invasão for de terceiros, aí tem que se verificar a questão da segurança interna do condomínio, que é uma responsabilidade do condomínio, que está previsto na convenção e nos deveres do síndico, é propor a segurança do condomínio, e se essa proposição foi apresentada à Assembleia Geral e não foi aceita pelos condôminos, aí complica-se cobrar do condomínio essa questão. Desembargador, o condomínio pode impedir o acesso de pessoas, mesmo havendo autorização de morador? Eu cito exemplo, por exemplo, há casos em que o morador precisa se deslocar até a portaria para receber algum alimento, para receber algum medicamento de farmácia, por exemplo, porque tem condomínio que proíbe a entrada, né? Esse tipo de proibição é possível? Olha, eu vejo essa questão como primordial de segurança. Às vezes você quer ter uma comodidade de não descer para ir pegar uma pizza, um remédio. Nós já vimos na mídia, no Brasil inteiro, o acesso de pessoas que entram com essa intenção, mas é para roubar, né? E existe sim a possibilidade, no Código Civil, nos artigos 331 a 1358, não faz referência, mas se a convenção assim determinar, é possível sim, porque a convenção é lei entre os condôminos, se vetar o acesso de pessoas, mesmo com a autorização do proprietário. Eu digo pessoas para entregar qualquer tipo de volume. Agora, eu não posso vetar o acesso se você vai no meu apartamento, se é minha amiga... Um visitante. Não posso, né? Porque é uma situação que
é um direito do proprietário, é um direito do condômino, seja ele proprietário ou não. Agora, se na convenção tiver proibido que não pode ter acesso de pessoas para deixar remédio, deixar qualquer tipo de encomenda, fica vetado e não pode de forma nenhuma. E tem condomínios que aplicam multa em determinadas situações porque o proprietário se acha com direito, não desce e vai brigar com o porteiro, e se você não fizer isso, você vai para fora, não deve deixar. E, desembargador, que tipo de sanção pode ser imputada a quem está com a taxa de condomínio atrasada? A regra, a lei é clara, 1% de multa ao mês e até 2% de juros sobre o valor devido. Fora disso aí é ilegal. Mas tem um limite de atraso também, assim, de quantas parcelas de repente ele pode ficar sem pagar? Nos contratos de promessa de compra e venda, principalmente nas alienações fiduciárias, o prazo estipulado é de 90 dias. Poderia se pegar por analogia esse prazo. Na verdade, no condomínio não pode se atrasar nem um dia. O limite do caixa do condomínio já é limitado para as obrigações do condomínio. Basta que um apartamento atrase para furar todo o orçamento do condomínio. E, desembargador, o condomínio pode impedir o inadimplente de usar as áreas comuns, como academia, salão de festa, de ginástica? A meu juízo, não pode. Tem muitas outras formas de se cobrar as pessoas inadimplentes. Uma delas é a justiça. Você citou a academia de uma determinada família que mora por algum motivo, obviamente, naquele momento não está podendo pagar, aí vai um filho ou uma filha, uma mocinha, um rapazinho tal, sofre um constrangimento ilegal, aí você reverte uma situação complicada. O fato dele estar devendo não implica dele ser maltratado dentro do condomínio. O condomínio tem legitimidade para imputar multas pecuniárias? A lei prevê as questões em que o condomínio pode, dentro de uma determinada situação, aplicar multa. Uma delas é a questão do comportamento antissocial, como eu já citei aqui. Então, tem sim legitimidade desde que se comprove que houve o dano, que o condomínio foi prejudicado ou que algum condomínio foi prejudicado e reclamou ao síndico para que ele seja punido. Agora, isso tem que estar previsto na Convenção de Condomínio, além da lei específica. E quais os limites para a aplicação dessas multas? Você diz limites em termos de valores e percentuais, também tem que estar previsto na Convenção. E eu acho que a dosimetria desse valor vai depender do dano causado. E qual o destino dessas multas? Os recursos devem ser revertidos à pessoa que sofreu o dano ou ficam à disposição do próprio condomínio? Se ocorreu dentro do condomínio, a meu juízo tem que ficar para o condomínio. E principalmente se for um dano material ou qualquer que seja o dano do condomínio em si. Aí você pode perguntar, e se além do dano causado ao condomínio, houve um dano causado a um morador? Esse dinheiro vai ser partilhado? Não, eu acho que aí cabe ao morador entrar com ação devida contra quem praticou o dano, aí a pessoa vai ser penalizada 2 vezes, não por ser uma bitributação, por exemplo, no sistema tributário, não. É porque o condomínio tem o direito dele, está previsto em lei. E quem sofreu o dano também tem o direito de entrar na justiça e ganhar e perquirir a indenização que ele quiser. Eu vejo que o que é cobrado e o que o condomínio recebe tem que ser usado para a melhoria do condomínio. Desembargador, eu queria voltar para um assunto que a gente estava falando anteriormente, com relação a um dos problemas que o senhor falou, que são comuns, relacionados à vaga de garagem. É possível que eu, como dona de um imóvel que tenha mais de uma vaga, alugue essa vaga para uma outra pessoa que não mora dentro do condomínio? O Código Civil permite que o proprietário, exclusivamente o proprietário, o inquilino aí jamais, certo? Que o proprietário possa dispor dessa vaga de garagem para alugar. Para alienar, não, porque se a vaga é vinculada à fração ideal do apartamento, é um acessório, e então o acessório acompanha o principal numa venda. Mas na locação, que o proprietário ainda continua morando, o Código Civil prevê essa situação que pode sim. Agora, eu vejo uma questão de segurança. É um dos pontos em que, se a convenção de condomínio, a Assembleia Geral, aprova uma determinada situação e é para questão de segurança, na minha opinião, na minha visão, nesse ponto específico, por ser lei entre os condôminos, se sobrepõe ao dispositivo do Código Civil. Antes de alugar, você tem que oferecer a todos os condôminos. O Código diz isso. A prioridade é do proprietário condômino que esteja no prédio.
Desembargador, só voltando para um problema que às vezes é comum com relação a animais, por exemplo, o condomínio pode exigir que o proprietário se desfaça de um animal, por exemplo, caso esteja acontecendo algum problema? A regra que se coloca nas convenções são animais de pequeno porte. Pode sim, numa Assembleia Geral, dependendo do tipo de animal, ser proibido o acesso de qualquer animal deste porte, ou, se existir já no condomínio, que ele seja relocado para outro canto. Desembargador, para uma convivência pacífica, então, é sempre importante que o morador esteja atento ao regimento interno, à convenção do condomínio, ao que está escrito lá para ter harmonia? Embora que você vá comprar e leia, que são quantas páginas no regimento interno, né? 30, 40, 50, eu vou ler isso aqui tudinho, vou não. Mas é conveniente que leia, né? Senão depois você não vai poder reclamar, porque no contrato está dizendo que você vai ter que obedecer regras de um condomínio ou de um regimento interno. E aí, numa proposta de uma ação judicial futura, como é que você vai reclamar se você assinou que não leu? Fica ruim. Eu conversei com o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho. Obrigada pela presença. Eu aqui agradeço e fico sempre à sua disposição. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.